paz a todos os irmãos, a todas as pessoas que crerem em Deus, que têm uma vida em Deus, e aqueles também que ainda têm dúvidas, mas sabem dentro de si mesmo que Deus existe, mas talvez não está contente com a forma que com a forma que está buscando Deus e com a forma que estão anunciando Deus na sua vida. Eu sou Tiago Rodrigues, né? Não participo de nenhuma religião mais, respeito todas as pessoas e todas as suas crenças, todas as religiões que elas creem, mas já faz mais de 3 anos, 4 anos que o próprio Pai, né? O próprio nosso Pai, que é Deus, pediu carinhosamente para que eu me afastasse das religiões e começasse a viver em espírito e em verdade, diretamente com Ele, dentro do meu coração. E hoje estou vivendo esse mundo novo. Já vivo uma fase onde a religião está saindo do meu coração, onde as crenças, doutrinas, conceitos, não só da religião, mas também do próprio mundo, estão se esvaziando de mim mesmo. E cada vez mais a realidade de Deus se torna mais real para mim dentro de mim mesmo. E já quero pedir a todos vocês que querem ouvir o que Deus está falando, ou quer ter uma experiência nova com Deus, curta aí o canal, né? Se inscreva no canal, fazer parte aí desse canal para que possa também abrir a vossa mente e talvez você tenha uma nova experiência com Deus, uma forma de viver com Ele, conhecer Ele. Então o canal está aberto aí para todos. Aquele que sentiu no coração de se inscrever, se inscreva. E eu vivo com Deus dentro de mim mesmo, me relaciono diretamente com Ele, né, com Jesus. Então o reino de Deus está dentro de mim mesmo, está dentro de cada uma das pessoas. Jesus ensinou isso. E é esse o ensino, é essa a realidade que Jesus veio mostrar na Terra. Porque quando eu comecei a ter experiências com Deus, Deus realmente, quando eu comecei a ser espiritual, eu tive as primeiras experiências, e ali eu já percebi que não era da maneira que eu estava vivendo, não era da maneira que estavam anunciando Ele para mim. Estava muito difícil de se relacionar com Deus. Então Ele pediu para mim sair, e hoje já faz um tempinho que estou fora do sistema religioso. Nós participamos aí com algumas pessoas, se reunimos para continuar crescendo com Ele, mas o foco mesmo de Deus e de Jesus na minha vida e na vida na maioria das pessoas é que a gente aprenda a depender diretamente dEle, viver com Ele dentro de nós mesmos, porque esse corpo aqui, o corpo de vocês, é um templo, é a casa de Deus, é a nossa casa, porque nós também moramos dentro desse corpo. E quando a gente aprende a buscar Deus dentro de nós mesmos, a gente o encontra. E quando a gente encontra, a gente realmente se satisfaz com Ele, é preenchido por Ele. Então Deus começou a me mostrar no dia de ontem, estava trabalhando, que existe uma consciência errada na humanidade, principalmente que já vem da religião, que a gente tem que provar para todo mundo que Deus existe, principalmente para nós mesmos, né? Ou convencer todo mundo que eles têm que ir para uma igreja e que eles têm que seguir Jesus. E Deus começou a mostrar esta verdade, que ela é errada. Tanto ainda tinha uma consciência errada em mim mesmo sobre isso. E Ele começou a mostrar que Jesus não tentou provar para ninguém que Ele era o Filho de Deus e que Deus existia. Então eu comecei a meditar sobre essa revelação que o próprio Pai começou a mostrar para mim. E as palavras da Bíblia começaram a se encaixar. Deus começou a trazer as palavras da Bíblia, né, as Escrituras, os ensinos de Jesus, e parece que foi esclarecendo ainda mais a minha mente, mais a minha consciência. Fiquei mais consciente e comecei a perceber. Jesus ensinou tudo isso. Jesus ensinou para nós não dependermos de ninguém, para nós apenas dependermos do próprio Pai, que é o Criador. Jesus não veio para ser glorificado, Jesus veio para que o Pai fosse glorificado.
Jesus não veio para ensinar, Jesus veio trazer o ensino do próprio Pai. Então, Jesus não veio falar de si mesmo, Jesus veio falar, revelar o Pai a este mundo, deixar o Pai falar através dele. E quando a gente quer convencer os outros, existe algo que a gente tem que provar. E quando a gente vai provar, a gente começa a falar de nós mesmos, as experiências, às vezes, que eu já tive com Deus, os ensinos que eu já aprendi, o que me ensinaram, a forma que eu interpretei a Bíblia, a forma que eu vejo as coisas, eu começo a querer que as pessoas também comecem a acreditar naquela minha visão. Então eu começo a achar argumentos para que as pessoas acreditem, sejam convencidas da forma que eu vejo Deus, da forma que eu me relaciono com Deus, aquilo seja verdade. E Deus começou a falar para mim que não é desta maneira. A gente não tem que convencer ninguém a crer em Deus. Quando eu tenho o desejo de convencer os outros que Deus existe, ele falou assim, às vezes eu não sou nem real para você. Então isso me despertou e me deixou um pouco preocupado. Quando vem aquela intenção no nosso coração de provar que Deus existe, porque ele talvez não é real ainda para mim. E eu comecei a me aprofundar com ele. Então a gente tem que começar a entender que ele tem que ser real para mim. E quando ele é real para mim, dentro de mim mesmo, eu conheço de verdade. Quem conhece Deus vai amar Deus. Quem conhece Deus não precisa que ninguém prove, não precisa buscar longe de si mesmo, vai saber que ele existe e acabou. Então, quando eu tenho a necessidade de provar para os outros que ele tem que, para a vida dele mudar, ele tem que conhecer Deus, e ele precisa conhecer Deus, ele precisa crer em Deus, isso é algo religioso, isso é um conceito religioso. A pessoa precisa querer conhecer Deus. Quando ela quer de verdade conhecer Deus, ela vai dar passos em direção a Deus. E Deus não nos colocou na terra e não mandou Jesus para pregar sobre Deus. Jesus não veio aqui neste mundo para pregar e falar de Deus. Jesus revelava a Deus na terra. Jesus era canal aberto para que Deus andasse na terra através dele. E essa é a vontade do próprio Jesus e do próprio Pai, que aconteça conosco, que nós nos torne filhos de Deus, ao ponto de nós também sermos canal aberto, templo aberto, casa aberta, instrumentos na mão de Deus para que Deus possa andar nessa terra através de nós novamente e possa se revelar conforme a sua própria vontade, não conforme a nossa. Então, quando nós começamos, quando alguém vem, por exemplo, e questiona a nossa fé, tá cheio de problemas, fala que não acredita em Deus, tudo isso é a alma da pessoa, é o coração da pessoa, ela já está enfraquecida, já está desmotivada, já desanimado, já não quer mais nada e o coração ele vai achar um culpado. E o primeiro culpado que existe no coração das pessoas, de tanta tristeza e frustração que elas já passaram, o primeiro culpado que vai aparecer vai ser Deus. Por que Deus não me ajuda? Por que aconteceu isso comigo? Então as pessoas elas vão se esfriando, vão colocando a culpa em Deus e vão começando a se bloquearem cada vez mais para Deus. E aí quando alguém chega e tenta provar de novo que Deus existe para ela, tem que usar todos os argumentos, todas as experiências que ele teve com Deus, ou toda a sabedoria que ele tirou da Bíblia, e acaba se esforçando e não vai mudar nada. E o que Deus quer, na verdade, meus irmãos, é que eu viva com Ele, que você viva com Ele, que você seja um só com Ele, que dentro do teu coração exista só apenas o reino de Deus e nada desta terra. E aí é Deus que vai se revelar a este mundo, é Deus que vai falar a essas pessoas. Não existe o porquê de eu ficar provando que Deus existe, provando para aquela pessoa que se ela se entregar a Deus, a vida dela vai mudar. Ela tem que olhar para mim, olhar para você e sentir o desejo de mudar. Olhar para a tua vida, olhar para os teus comportamentos, olhar para o que você vive e dizer, nossa, você realmente é um filho de Deus. Você realmente é a luz nessa terra, eu quero isso que você é. Então a gente para de fazer força,
e deixa Deus agir. E os ensinos de Jesus é profundo. Então eu vou trazer uma passagem que Deus me mostrou ontem mesmo na Bíblia, os ensinos de Jesus no Evangelho de João, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 16, que Jesus diz assim: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. E se alguém decidir fazer a vontade de Deus, vai descobrir se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Pois aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nada em falso a seu respeito. Então aqui Jesus está ensinando que o ensino dele não é dele, mas daquele que enviou. E se alguém quer descobrir se o ensino dele vem de Deus, ele falou, busque a Deus, então você vai descobrir se eu falo por mim mesmo, né? Ou se o meu ensino vem de Deus. Então Jesus ele não está aqui provando para as pessoas, ele estava aqui falando com os fariseus, né, os religiosos. Eles questionavam a forma que Jesus andava, a forma que Jesus falava de Deus, a forma que Jesus a crença de Jesus era questionada, a identidade de Jesus era questionada pelos religiosos. E Jesus diz para eles: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. E se alguém decidir fazer a vontade de Deus, então descobrirá se o meu ensino vem de Deus. Então descobrirá se o meu ensino vem de mim mesmo ou vem de Deus. Então a pessoa tem que decidir buscar Deus para descobrir se o ensino de Jesus vem de Jesus ou vem de Deus. Então ele não estava disposto a provar, ele não estava achando argumento nas escrituras para provar: eu sou filho de Deus, eu sou Messias, eu sou o cara. Jesus diz: busquem a Deus, se entreguem a Deus verdadeiramente, então você vai descobrir se o que eu falo vem de mim ou vem de Deus. Então nós vemos o próprio Jesus não querendo provar para ninguém que ele que ele falava de si mesmo. Ele diz: e aquele que fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas eu não busco a minha glória, porque eu não falo de mim mesmo, é meu Pai que fala. Então quando a gente tenta provar para os outros que Deus existe, com argumentos, com coisas que a gente aprendeu ou que falaram para nós, às vezes nós estamos falando do que já está dentro de nós mesmos. Nós estamos falando de verdades que estão dentro de nós mesmos, e não é o próprio Pai, não é o próprio Deus falando através de nós para aquela pessoa. E acabamos muitas vezes, buscando a nossa própria glória, ser reconhecido por todo o esforço, por tantas vezes que eu já li a Bíblia, por tantas vezes que eu já orei, já jejuei. Eu quero que as pessoas me reconheçam, talvez, que eu sou um homem de Deus, que eu sou um servo de Deus, que eu sou um filho de Deus. E isso é perigoso. Deus não quer que a gente prove, Deus não quer que a gente fique defendendo argumentos, estudando a Bíblia para provar que Ele existe. Deus quer que a gente esteja canal aberto para Ele. Deus quer que a gente esteja canal aberto, meus irmãos. Igreja é eu, é você. São todas as pessoas que decididamente decidiram viver para Ele. Deus quer que você e eu sejamos canal aberto, instrumentos abertos, uma casa totalmente aberta para que Deus possa fazer morada e possa se revelar às pessoas através de mim, de você. Deus não quer que eu busque sabedoria nas coisas terrenas. Deus não quer que eu leia a Bíblia para provar para os outros que Ele existe. Deus quer que eu me entregue para Ele com toda a minha intenção, de toda a minha alma, de toda a minha força, de todo o meu ser, para que eu seja um instrumento, para que você seja um instrumento nas mãos dEle, a sua boca seja a boca dEle, falando direto com a pessoa. Então Jesus ele não prova que Deus existe, Jesus não prova que Ele é o Filho de Deus, Jesus ele revela a Deus. Então nós olhamos para a própria Bíblia, para a própria Escritura, para os próprios ensinos de Jesus. Em nenhum momento Ele decididamente tenta provar as coisas. Ele faz o que o Pai faz.
E se as pessoas creram ou não creram, Jesus ele não vai bater de frente, Jesus ele não vai questionar as pessoas. Jesus ele não vai provar que Deus existe. Ele curava, ele andou sobre as águas, ele ressuscitou mortos, ele fez tantas maravilhas. E teve pessoas que não reconheceram que ele era o Filho de Deus. E teve pessoas que achavam que ele andava com o diabo. Mas Jesus não estava disposto a provar nada. Jesus sabia quem ele é. E quem sabe quem é e sabe com quem vive, não precisa ficar provando para ninguém. Então, esta é uma mensagem para nós e para mim também. Que nós temos que revelar a Deus, revelar a Jesus e não pregar Jesus. Nós não podemos pegar a Bíblia Sagrada e começar a pregar para as pessoas os versículos, os livros, o entendimento que eu tirei da minha leitura. Eu tenho que abrir o meu coração para Deus, deixar o reino de Deus ter liberdade dentro do meu próprio coração, para que o próprio Deus, que é o nosso Pai, para que o próprio Pai se revele a toda criatura, a toda a pessoa, com o Evangelho do Reino. É o Evangelho do próprio Pai, o Evangelho são boas novas que vêm de Deus, são palavras de conforto, palavras de vida para as pessoas. Porque Jesus diz, quando o Evangelho do reino do meu Pai for pregado a toda criatura, a todos os reinos, a todos os povos, então eu virei. Então está falando de um Evangelho que vem do reino de Deus. Então está falando de algo que vem na hora, não é algo que a gente está lendo e está pregando. A gente não pode pregar o Evangelho do reino, a gente não pode pregar Jesus, a gente tem que revelar Jesus, revelar o Evangelho que Jesus estava anunciando. Jesus vem trazer um Evangelho do reino. Ele trouxe esse Evangelho, esses ensinos que Jesus tem aqui na Bíblia. Esse é o Evangelho do reino, que vem direto do coração de Deus. E Jesus ele quer filhos, pessoas que se tornem filhas de Deus, tenham a consciência de filhos, e eles também abram o coração, sejam ao ponto de se tornar filhos, para que seja canal aberto, para que o Evangelho, ou seja, as palavras de Deus, venha direto da boca de Deus, passe por dentro do meu coração, venha até o meu espírito e eu possa falar, minha boca possa ser instrumento para falar o que Deus está falando. Então, não tem essa pressão em você, não tem essa ideia de querer provar que a tua visão está certa. Quando a gente tem essa ideia de provar que a minha visão, que a minha crença está certa, que a forma que eu busco Deus está certo, eu já estou errado. Eu tenho que estar vivendo com Deus, em Deus. E para isso acontecer, eu tenho que estar com o meu coração nele. Então, aí quando eu estou com o meu coração em Deus, Deus consegue reinar dentro de mim. Os apóstolos questionam Jesus, Senhor, como é este reino de Deus? Como é esse teu reino? E Jesus diz, o reino de Deus, o reino do meu Pai está dentro de vós. Mas se o nosso coração estiver enraizado nas coisas terrenas, se estiver buscando as coisas de baixo, as coisas terrenas, o reino de Deus não tem liberdade dentro de nós, porque o coração está nas coisas terrenas. Quem vai reinar ali vai ser as coisas terrenas. Então, por isso que Paulo diz, aquele que ressuscitou com Cristo, que agora busquem as coisas de cima, vivam as coisas de cima, é colocar o coração direto nas coisas que o próprio Pai está fazendo, é colocar o meu próprio coração dentro do próprio coração de Deus, para que Ele possa reinar, para que Ele possa falar comigo, para que Ele possa cuidar de mim, possa cuidar das pessoas à minha volta, possa se revelar da sua maneira perfeita para as pessoas. E eu paro de criar formas de argumentar, de provar que a minha fé está certa, que Deus existe, que a forma que eu busco está certo. Então Deus não quer pessoas para ser seus defensores. Deus ele quer cuidar dos seus. Deus ele quer se revelar aos seus. Então Jesus ele não prova para ninguém que Deus existe. Jesus não prova para ninguém que ele era o Filho de Deus. Jesus apenas revelava o Pai. Então, nós podemos ver mais uma passagem que todo mundo conhece, né? Mateus 4 ali, sobre a tentação de Jesus.
Satanás, ele coloca à prova Jesus, ele questiona Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e então come. Olha só, Satanás, ele provoca, ele cria um ambiente em que Jesus ele tinha que se defender, em que ele tinha que provar quem ele é. E Jesus olha e diz assim: nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Em toda essa passagem nós vemos Satanás tentando fazer Jesus provar algo. Transforma essas pedras em pães. Então, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então Jesus teria que transformar as pedras em pães para provar que era filho de Deus. E Jesus não faz isso. Jesus diz: eu vivo da palavra que vem da boca de meu Pai. Então Satanás ele continua, leva Jesus no pináculo do templo, na parte mais alta do templo, e diz: se você é filho de Deus, atire-te daqui abaixo. Então Jesus não tem aquela ideia de querer provar, de querer se defender. Jesus, ele vivia com o Pai, ele sabia a realidade que ele era, ele conhecia a identidade dele, ele conhecia o próprio Pai, e ele apenas falava o que o Pai falava. Então quando a gente tem essa consciência de que temos que provar as coisas para os outros, provar que eu estou certo, provar que a minha visão está certa, já estamos errados. Nós temos que depender totalmente de Deus. O meu ensino não tem que ser meu, gente. O teu ensino não tem que ser seu. O problema é que nós somos doutrinados. E o que é doutrinas? Muitas vezes a doutrina que pregam para nós já é terrena. E quando a gente vive doutrinados, a gente vive regrado, tem regras nos regrando. Por isso que por isso que hoje nós não vivemos mais pela lei, nós vivemos pela fé. Porque quem vive pela lei está tá sobre rédeas, está sendo comandado, está num aprisco, está fechado, as ovelhas estão fechadas, precisam ser libertas. Então chegou a hora de nós vivermos a liberdade que só os filhos de Deus têm. E nós só vamos encontrar no reino de Deus. E é por isso que Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então Jesus lhe ensina isso, gente. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aonde que está o reino de Deus? Está dentro de você, está dentro de mim. Basta eu querer, basta você querer elevar o teu coração para as coisas de cima, levar teu coração a querer Deus, a sair das coisas terrenas. O que é a justiça de Deus? É o caráter de Deus. Temos que mudar o nosso caráter. O nosso caráter é formado pelo mundo. Nosso caráter foi ensinado pelo mundo. Agora está na hora de o próprio Deus nos ensinar a mudar o nosso próprio caráter. Então nós temos que mudar a nossa forma de agir, de pensar. Nós não temos que provar nada. Se Jesus, sendo Jesus, o Filho de Deus, que revelava a Deus na terra, não precisou provar para ninguém, não precisou ter argumentos, não precisou estudar, não precisou aprender. Ele dependia 100% do próprio Pai. Por que nós temos essa pressão de querer sempre provar para os outros que a nossa fé está certa, que a minha igreja está certa, que aquilo está certo? Porque isso já é um ensino mundano. Nós temos que entender que eu preciso viver com Deus, eu preciso ser dependente dEle, viver para Ele e com Ele. Quando Ele é real para mim, eu não preciso provar nada para ninguém. Então assim, existem muitas coisas acontecendo no mundo desde o princípio. Mas agora o que nós precisamos de verdade, o que o mundo precisa de verdade é do próprio Pai, é do seu próprio Criador. Todas as criaturas, elas anseiam pela manifestação dos filhos de Deus, que vão revelar o próprio Deus na terra, o próprio Pai na terra. Então, meus irmãos, vamos despertar. Vamos viver com Deus dentro de nós mesmos. Vamos entender que nós não vamos encontrar Deus ali, nós vamos encontrar Jesus lá. Jesus mesmo falou: quando disserem para você que eu estou lá no deserto, não acredite. Quando disserem para você que eu estou lá dentro daquela casa, não vá, porque eu não estou, porque Ele está dentro de você. Então está na hora de nós abrirmos os nossos olhos e entendermos. Se você tem essa crença que tem que provar, convencer os outros que Deus existe, convencer os outros a seguir Jesus, esquece.
Convença o teu próprio coração a depender de Deus. Convença o teu próprio coração a falar com Ele, a ouvir Ele, a viver o reino de Deus. E aí sim, quando você convencer teu coração a viver diretamente com Deus, em espírito e em verdade, você será canal aberto para Deus se revelar aos seus, às pessoas que Ele sabe que vai ouvir Ele. Então tem pessoas que Deus nem vai falar porque o coração dele está fechado, está bloqueado. Precisa realmente a pessoa querer para Deus se revelar. E às vezes a gente fica forçando as pessoas e elas nunca vão abrir o coração. Se Deus não consegue convencer a pessoa, por que a gente tem a ideia que eu vou conseguir, que você vai conseguir convencer ela? Às vezes fica aquela pressão, eu estou aqui, tem um monte de pessoas à minha volta, e por que Deus não está falando com essas pessoas? Porque as pessoas não estão dispostas a ouvir. E aí fica aquela consciência, mas eu tenho que fazer algo, eu tenho que falar alguma coisa de Jesus para essas pessoas. Porque a religião colocou essa pressão em você. A religião colocou essa pressão em mim. Que nós temos que evangelizar, que o evangelho é pregar Jesus para as pessoas. E aí você fica pregando para as pessoas já não te suportam mais porque você é um religioso. As pessoas chegam ao ponto de, quando verem você, elas dão um jeitinho de se afastarem, de cortar voltas para não ficar perto de você. Porque você se tornou um chato, um religioso chato. Então assim, a gente não pode convencer ninguém. As pessoas só vão acreditar em Deus quando elas conhecerem Deus. Então não adianta a gente achar argumentos, a gente falar os nossos testemunhos, as nossas experiências com Ele. Se ela não conhecer Deus, ela não vai mudar a sua vida, não vai se entregar para Ele. Agora, se você é canal aberto para Deus tem liberdade totalmente dentro do seu coração, da sua vida, e você deixa Deus se revelar à pessoa, e Deus só vai se revelar àquele que está disposto a ouvir, está querendo ouvir. Você acha que aquela pessoa não vai se entregar? Você acha que aquela pessoa não vai se render uma palavra que venha direto da boca de Deus, que vai falar direto com o seu coração, no seu espírito, vai tocar o seu interior? Essa pessoa vai se render. Então, sai essa pressão que nós temos em nossa volta, sai essa pressão que nós temos sobre os nossos ombros de provar para o mundo. Deixa Deus ser Deus, deixa Ele ser quem Ele é, deixa Ele fazer a obra que é para Ele fazer. Nós só temos que nos entregar, nós só temos que nos esvaziar de nós mesmos. Jesus se esvaziou de si mesmo, segundo no livro de Filipenses 2, Paulo descreve que Jesus esvaziou-se de si mesmo. Então, quer dizer que Jesus não falava nada de si mesmo, era o próprio Pai. Então nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos. Você tem que se esvaziar. Não existe a história, eu aprendi, eu faço, eu quero, vai ser do meu jeito. Tem que ser o jeito do próprio Pai, tem que ser o jeito do próprio Deus. Então está na hora de nós esvaziarmos, limparmos o nosso coração, não é mais a minha vontade, sim a dele. Mas para isso acontecer, eu preciso ser um só com Deus. Meu foco não é fazer a minha vontade, é ouvir o Pai. É sentir o que o Pai está fazendo, então eu faço. Que nem Jesus diz, eu só falo e eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. E ainda ontem mesmo, o Pai falou para mim, eu quero um vaso vazio. Eu não quero um vaso cheio. E aí eu fiquei entendendo, mas Pai, por que um vaso vazio? Porque um vaso que está cheio de si mesmo não tem espaço para Deus agir. Se eu estou cheio de verdade, de conceitos, de doutrinas, de um monte de informação que eu aprendo, eu não dou espaço para Deus. Deus não tem espaço dentro do meu ser, do meu coração, para falar para mim mesmo e para falar para as pessoas. Eu preciso me esvaziar como Jesus esvaziou-se de si mesmo. Então quando a gente age apenas pelo que a gente já aprendeu, a gente acaba não dando espaço para Deus. Então está na hora, meus irmãos, de nós vivermos uma realidade de Jesus.
A realidade de Jesus não era fazer a sua vontade, era esvaziando de si mesmo e deixando o Pai agir através dele. Então, um vaso cheio não serve para Deus. Deus quer vaso vazio, para que Ele possa encher esse vaso. E esse vaso é você. Esse vaso é o teu próprio ser, é o teu próprio corpo, que é o templo dele. Deixa Ele preencher você. Não deixe as coisas terrenas preencher você. Não ache que você lendo a Bíblia 1000 vezes vai te revelar a Deus. Deixa Ele se revelar para você. Deixa Ele pedir para você: filho, leia aquela parte da Bíblia que eu quero te revelar algo. Deixa Ele te conduzir nas coisas. Deixa o teu ser, deixa o teu corpo, teu coração ser cheio pelo próprio Deus, pelo próprio reino de Deus, pelo próprio Jesus e pelo próprio Espírito Santo. Aí sim você vai começar a entender que você não faz força nenhuma, é Ele que age através de você. Então, meus irmãos, um abração para vocês todos. Que essa palavra possa tocar o seu coração. E entenda, eu não estou forçando você, eu estou mostrando para você o que Deus mostrou para mim. E Ele está pedindo para você também apenas olhar para dentro de você e começar a buscá-lo dentro de você mesmo. Busque-o dentro de você mesmo com todo o seu coração e você vai encontrar.